Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. Não é segredo para ninguém que a Rede Globo já foi referência quando o assunto era televisão, chegando a ser inclusive a segunda maior do mundo. Porém, apesar de todo o crescimento desde a sua estreia, é inegável que já há alguns anos a emissora vem perdendo audiência e credibilidade, principalmente no que era o seu ponto forte, as notícias e as telenovelas. O que nos leva a pensar, será que o reinado da toda poderosa Globo está acabando? Em qual momento e por que hoje uma boa parte dos brasileiros simplesmente odeia a emissora? É o que a gente vai tentar entender nesse vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Antes da Globo que conhecemos, existiu primeiramente o jornal impresso chamado O Globo, criado por Irineu Marinho lá em 1925. No mesmo ano da fundação do jornal, Irineu morreu de ataque cardíaco e assim o jornal ficou na responsa do jornalista Euríclides de Matos. Entretanto, a história da Globo mudaria mesmo em 1931, quando o filho de Irineu, um nome que transformaria a TV brasileira, finalmente assumiria o jornal. Em 1934, Roberto Marinho fundou a rádio O Globo, fazendo um sucesso com as suas músicas e sempre com notícias quentes. O grupo foi crescendo até que em 1950 a TV chegou ao Brasil. Vendo a oportunidade, logo em 1951, Marinho foi em busca da concessão para começar o seu canal de TV. Concessão, para quem não sabe, é a autorização necessária do governo que os canais de TV devem ter para poder iniciar os trabalhos. E isso a Globo foi conseguir só em 1957, quando Juscelino Kubitschek estava no poder. Ali nascia o projeto de uma futura gigante na televisão. O jornal e a rádio Globo já estavam indo bem, e o Roberto não entraria na TV se não tivesse a intenção de ser um sucesso nessa área também. Rolou acordo entre o Grupo Globo e uma empresa americana chamada Time Life. Esse acordo proporcionou 300 milhões de cruzeiros na época para Roberto Marinho investir na emissora. E ele fez o investimento ali para infraestrutura e para equipamentos. Também investiu boa parte da grana no famoso estudo de mercado, analisando as emissoras gringas e usando elas como base. Em abril de 1965, a Rede Globo finalmente estreou com a melhor infraestrutura e conhecimento que poderiam ter na época. Como eu disse, Roberto investiu pesado na emissora, tanto que no quesito notícias sempre tinha alguém da Globo nos lugares preparados aí para receber e dar informações a qualquer momento, seja no Brasil ou no exterior. Ou seja, eles tinham exclusividade, notícias inéditas e tudo passava pela Globo primeiro, sendo aí um grande diferencial que alavancou a emissora. O jornalismo foi realmente um dos investimentos pesados da emissora e podemos concordar aí que funcionou, tanto que tem jornais que estão no ar desde aquela época, como o icônico Jornal Nacional, que existe desde 1969, o Globo Repórter e o Fantástico aí desde 1973. Outro ponto importante que ajudou o canal foi as novelas, que desde a estreia até hoje são um dos carros-chefes da emissora. Isso tudo resultou na liderança da Rede Globo na TV brasileira e só levaram 4 anos para isso. Esse sucesso todo impactou indiretamente e diretamente a vida dos brasileiros, seja com entretenimento, notícias ou até mesmo nas propagandas de TV feitas pelas personalidades ligadas à emissora. Mas existe um outro setor onde a potência sempre se mostrou bem ativa: o envolvimento na política. Não tem como falar da emissora sem mencionar a política. Talvez você não saiba, mas a real é que a Globo nem sempre foi Globe, ou melhor, ela não precisava ser tão escancarada assim na sua preferência. E a cara da esquerdista pra te cancelar, moleque! Ela até que era meio que Maria vai com as outras, a gente pode dizer assim. Tá, vamos mostrar com calma e dando exemplos para vocês entenderem. Antigamente, a Toda Poderosa cobria as matérias sobre política e temas ligados, quase sempre estando do lado do governo, não importa qual fosse, como no golpe de 64, quando rolou a rebelião militar e João Goulart, que era o presidente, foi tirado do cargo.
E aí foi o começo, né, da ditadura, regime militar, enfim. A Globo chegou a dar o nome aí de revolução ao acontecimento e parece não ter focado muito as suas matérias nas partes mais pesadas dessa fase, dando aquela omitida em certas coisas. Ainda rolava aquela passada de pano de que tudo estava indo bem para o país, né, mesmo quando não estava tão bem assim, né. Até ali depois com a ditadura master, né, em 1968, com o poder quase supremo do presidente, né, o decreto ali do AI-5, focaram muito no milagre econômico, que foi a época do regime militar onde o Brasil se desenvolveu bastante. Fez grandes obras, como a ponte do Rio Niterói, mas que muita gente acredita que trouxe prejuízos depois, como dívidas externas. Não vou entrar em detalhes sobre a época do regime militar, até porque muita gente acha que foi melhor mesmo, mas sei lá, né, daria um vídeo talvez só falando sobre esse período, aliás. A emissora, anos depois, também demonstrou estar mais para o lado do governo aí na época das diretas já, que foi o protesto do povo que começou em março de 1983 com o intuito de retornar aí às eleições diretas, né, no caso ali a votação para presidente. O grupo de Marinho pareceu estar mais para o lado do governo pelo fato de que, enquanto as outras emissoras se colocavam a favor do povo nas matérias, a Globo demorou 2 semanas para aparecer com uma matéria completa sobre o assunto, ficando meio que em cima do muro e talvez com medo da repercussão que teria. Misturaram até o aniversário de São Paulo de 430 anos com o movimento em uma reportagem na época. Tem gente que acredita que os militares que, lembrando, né, tinham poder na época, ficaram em cima da emissora e que, com medo, né, de perderem a concessão, ficaram aí um pouquinho mais mansinho com o governo. Mas em abril de 83, a Globo decidiu cobrir mais de perto o assunto, fazendo uma matéria enorme e mostrando estar do lado do povo, que mais uma vez aí gritava e que queria a aprovação da eleição direta, né, das diretas já. Desse jeito ficou de bem aí com a galera e com os diversos militares que apoiavam também essa ideia, que finalmente se concretizou em 1985 com a eleição de Tancredo Neves como presidente. Tem também outro ponto que é válido falar e que hoje nem parece verdade devido ao que a gente vê, é que na eleição de 1989 houve um debate decisivo no canal entre Lula e Collor, um embate esse que Collor ganhou. Anos depois, em 2016, o próprio diretor de televisão José Bonifácio disse que Collor tinha sido favorecido tanto pela mídia por conta das edições feitas do debate, quanto por ter sido até preparado para o debate pelo Boni, que já era funcionário da emissora, a pedido do próprio Roberto Marinho, vulgo aí poderoso chefão da Globo. É que o Collor foi preparado para aquele debate e eu fui o responsável por essa preparação. Havia um confronto do bom moço, bonitão até o nosso Collor, e ali eu dei um jeito na gravata dele, soltei a gravata dele, despenteei o Collor, joguei umas gotinhas de glicerina, ele ficava um pouquinho suado para fazer aquele enfrentamento com o Lula, que era na verdade o sapo popular, né? Então, essa ajuda que foi dada ao Collor foi um pedido do Dr. Roberto Marinho. Isso mostra como eles sempre quiseram se meter e colocar quem fosse melhor para eles no comando, né? Sempre pensando aí, é claro, nos seus interesses. A confiança abalada. Já vimos que a emissora foi uma grande influência em momentos importantes do país, só que em dado momento sua credibilidade começou a ser questionada, pois algumas coisas começaram a ficar mais evidentes. Pelo que vi, né, um dos relatos mais antigos aí que parece ter dado uma boa balada no grupo foi em 2007, quando a emissora passou a ser atacada no Congresso Nacional por conta de talvez estar falsificando informações. Vale dizer que outras redes e mídias também foram atacadas na época, mas a Rede Globo, por ser a maior, foi a que mais recebeu, né, esses ataques. Em setembro de 2007, o deputado federal da época, Fernando Ferro, foi à tribuna da Câmara e propôs a criação do Partido da Imprensa, sendo bem irônico nessa sua colocação, e ainda voltou em outubro do mesmo ano acusando o diretor executivo da Central Globo de Jornalismo, na época ali, o Ali Camel, de falsificador de informações. As queixas chegaram até as manifestações lideradas pela coordenação dos movimentos sociais e parece que os quilombolas no mesmo ano também fariam protestos contra a emissora. Aí que a poderosa começou a ser questionada, mas nada que a fizesse ficar com medo de algo, até que ela se viu ameaçada por rivais. A concorrência.
Além disso, em 2007 também estreou a Record News, e isso também parece ter recebido uma atenção especial da emissora, tentando fazer com que a estreia não rolasse e ainda querendo que o presidente Lula, que na época tinha muita moral, né, não aparecesse na festa de estreia. Se parar para pensar, faz sentido, já que nesse ano a emissora mostrou não só como estava perdendo a confiança, mas também a audiência da sua programação. Suas novelas, por exemplo, não estavam dando o número de antes, fora que estavam começando a ficar atrás das rivais, aí como SBT e Record em alguns horários. A Globo perdendo a audiência e a concorrência aumentando realmente causava preocupação na emissora, mas até aquele ponto poucas pessoas odiavam o canal. O ódio começaria a ficar mais forte a partir de várias decisões tendenciosas e incoerências que foram sendo mostradas nos últimos anos. O começo do ódio. A Globo, como eu disse, se mostrou por muito tempo estar quase sempre ao lado do governo, né? Isso até que a famosa Lava Jato começou em 2014, explodindo os escândalos de vez aí em 2015, mostrando todas as ilegalidades feitas aí pelos anos de governo petista, que no final culminou com o impeachment da Dilma e indiciamento do Lula aí por corrupção passiva. A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Lula, a ex-primeira-dama Marisa Letícia, o ex-ministro da Fazenda Antônio Palocci e outras 4 pessoas na Operação Lava Jato. A decisão foi tomada ontem à noite. A Globo fez muitas matérias sobre o caso e sem passar pano. Lembrando que a Globo é a maior emissora do Brasil, né, e uma das maiores do mundo, então mesmo com o que aconteceu em 2007 e suas caídas na audiência, até aquele momento ainda tinha um poder grande com relação à população, né, e poderia manipular muito bem o povo. Agora vamos refletir um pouco. Naquela época que estourou a Lava Jato, né, o Brasil era dividido basicamente por PT PSDB na questão política, né? E isso foi aí durante décadas. Uma batalha entre dois partidos que seriam teoricamente de pensamentos e ideologias diferentes. Isso era pelo menos a narrativa da grande mídia, que tinha como principal responsável quem? Todo o Grupo Globo. Dito isto, agora vamos aos fatos, né? Eu não vou dar detalhes aqui, nem entrar de cabeça nesse assunto, senão o vídeo vai virar um documentário, né, de quase 1 hora. Mas a verdade é que PT e PSDB são diferentes em alguns aspectos, né? Só que na parte mais importante mesmo, que é a ideologia, e, enfim, é tudo farinha do mesmo saco, né? Tanto é que Alckmin hoje é vice do Lula, né? Enfim, assim a gente chega aí no famoso Teatro das Tesouras, né? Uma estratégia criada pelo comunista Lenin lá na Revolução Russa. A estratégia consiste em basicamente existir 2 partidos fortes com uma ideia de oposição, quando na verdade ambos os lados trabalham juntos. Então dando aquela falsa ideia de oposição que na realidade não existe, né? Olha que estratégia filha da p... Obviamente, na hora todo mundo quer ganhar, né? Cada um faz o seu, só que quem ganhar mesmo pouco importa, já que o pensamento, num geral, são os mesmos. Nem quem ganhar nem perder vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder. Agora você pode estar se perguntando, tá, Marcelo, mas o que isso tem a ver com a Globo? O que tem a ver? O que tem a ver? O c... calça. Bom, como eu disse, até 2015, 2016, a emissora ficava à vontade para massacrar quem quer que fosse, pois no final, quem ganhasse não faria a menor diferença para o grupo, já que o governo que estaria no comando ainda estaria alinhado com eles pela forma de pensar e de comandar as narrativas criadas, na questão ali orçamentária também, enfim. Então, para a Globo, né, o mais conveniente era sempre estar do lado do povo, né, e ficar fazendo esse joguinho. Só que uma peça, né, aproveitando a fragilidade política dos maiores partidos, entrou nesse tabuleiro, né, meio que do nada, e bagunçou tudo, né, um elemento novo. E se você tá vendo aqui e acha que eu vou fazer campanha ou dizer maravilhas de algum político que for, achou errado, otário! Pode tirar o cavalinho da chuva, né? Eu tenho sim uma ideologia, eu tenho sim um lado, né, que é muito contrário ao da Globo, mas não me vejo representado por nenhum político destro também. Ou que se diz destro, pelo menos. Agora que todos os gados de políticos já estão bravos comigo, eu posso continuar. Bom, dito isto, querendo ou não, apareceu um elemento, o elemento Bolsonaro. Ele entrou na jogada falando de ideias totalmente contrárias aos outros 2 partidos que se revezavam, falando mal da mídia, ganhando cada vez mais força. A Globo aí sim parece que acendeu um sinal de alerta, não é? Peraí, fiquei bem preocupada.
preocupada com esse negócio. Então, quando chegou 2017, as coisas deram aquela mudada e tudo virou de ponta cabeça. Era ano de eleição e a galera estava pistola com o PT e tudo que já tinha acontecido na política, né, dando a entender que aquele cara que aparecia em alguns lugares falando algumas coisas que todo mundo gostaria de falar, teria uma real chance de ser o novo presidente do Brasil. Nessa época, vendo talvez que as coisas poderiam sair do seu controle, a Globo já começou a dar uma mudada na narrativa, né? De repente, a Lava Jato já não parecia mais ser tão confiável assim. Matérias sobre isso começaram a ficar cada vez mais escassas. Então, num espaço de 2 anos, a Globo, que massacrava as práticas ilegais do PT, deixou de existir e do nada parecia estar apoiando a candidatura do mesmo partido. Começaram a abordar mais pautas polêmicas que interessavam a eles e não como uma emissora isenta, mas sim começando a agir como que hoje dizemos aí, ser aí da galerinha da lacração, da beautiful people. Sendo assim, a credibilidade foi indo pro ralo, né? E mais do que isso, as pessoas foram pegando um ódio da emissora mesmo, e muito por conta dessa incoerência, né, da tomada de lado aí, totalmente visível, né, que todo mundo percebeu. E deu para perceber como eles, com isso, perderam muita força pelo fato de que, mesmo sem o apoio da emissora, que antes ditava muita coisa, e fazendo uma campanha que basicamente usava só a internet, Bolsonaro foi eleito. Inclusive, a gente sabe que a emissora perdeu e muito com essa eleição, né? Não só por ter ganho um inimigo aí na presidência, mas na parte financeira também, já que, para isso, pelo menos, né, o senhor Jair acabou servindo, pelo menos no início, né, já que cortou aqueles agrados milionários aí para a emissora e para os artistas, né. Como eu disse, pelo menos a princípio, tá? Porque depois o governo federal voltou a gastar cifras milionárias aí com a emissora. Em 2021, a Lava Jato chegou ao fim, e muito diferente da abordagem lá do começo, onde mostrava tudo e falava dos grandes roubos que aconteceram no período do PT, já aí eles passavam aquele pano gostoso para a turma do Lully, né? Até porque 2022 era ano de eleição, eles tinham seu candidato e fariam de tudo para que ele ganhasse. No final, o Molusco ganhou, mas o fato é que, com a programação fraca, somada com as inconsistências da emissora nas notícias, cada vez mais dando espaço aí pra galera do mimimi, a audiência a cada ano cai mais e mais, sem falar aí do ódio das pessoas que só cresce. Das artérias do coração. Durante a realização deste exame... Só um minutinho, vou esperar. Querendo ou não, infelizmente para muita gente, a Globo continua sendo disparado aí a maior emissora do país e ainda tem muito poder e manipulação aí sobre o povo. Para a população, o que resta é ficar esperto, né? E levar a sério aí o famoso examine tudo e retém o que é bom, para que não caia numa falsa narrativa deles, né? Como de qualquer outra mídia também, né? E assim, a Rede Globo de televisão se tornou a emissora mais odiada do país. Até o próximo vídeo. Tchau.